Bom dia, pessoal. Hoje é domingo. Sejam muito bem-vindos à leitura do livro de Mateus. Meu nome é Andréia, eu vou ler o Mateus 7. Vamos começar. Começar o dia louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pelas suas maravilhas. Eu quero que, antes de começar, fazer uma pequena oração aqui com vocês, para a gente entregar o nosso dia ao Senhor. Render graças a Ele, porque é dele toda honra e toda glória. Se nós estamos aqui de pé hoje, né, respirando, podendo aqui falar sobre a palavra dele. Por isso, Pai, eu quero te agradecer por esse dia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque foi o Senhor que nos levantou, Pai. Porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá o ar para respirar. É o Senhor, Pai, que é a nossa motivação para a gente acordar todos os dias e, e procurar viver o extraordinário, aquilo que o Senhor escreveu para nós, porque o Senhor tem algo preparado direto do seu coração todos os dias para aqueles que buscam, para aqueles que desejam acessar, para aqueles que creem que o Senhor é bom e que o Senhor deseja, o Senhor quer nos presentear com maravilhas, com dias maravilhosos. É por isso, Senhor, que eu estou aqui nesse dia para te render graças, Pai, porque eu sei que o Senhor é maravilhoso e ouve sempre as nossas orações. Obrigado pelo seu amor, pelas suas misericórdias que se renovaram nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. E eu declaro, Pai, nessa manhã, que o seu Espírito governe o nosso espírito governa sobre nossa alma, a nossa alma governa sobre o nosso corpo, que governa sobre todas as energias dessa terra, Pai. Obrigado, Senhor. Esteja conosco nesse dia, Senhor, em todos os momentos, nos direcionando, em nos levando a fazer a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aqui a leitura do Mateus 7, que é um capítulo que muito poderoso, né? Que traz vários ensinamentos para nossa vida, que fala sobre o perdão, sobre construir a nossa base sobre uma rocha, fala sobre o não julgar o nosso irmão, né? Então vamos ler. Não julgueis para que não seja julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. E como pode dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se, vos façam em pedaços. Pede e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Aleluia, Pai. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom ao que lhes pedirem. Amém, Senhor. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é o caminho. Não, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho,
Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas os poucos encontram esse caminho. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os reconhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e tirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Aleluia, Pai. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construi a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém. Maravilhoso esse capítulo, Mateus, capítulo 7. E eu gostaria de trazer aqui, eu fiz um estudo, porque eu não sou mestre da palavra. Então, para também poupar aqui o tempo do Alan, eu fiz um estudo aqui sobre os pontos que mais me chamaram a atenção aqui no, e gostaria de deixar aqui para vocês. Eu vou ler, tá bom? Porque eu escrevi. Então, Mateus 7 é um capítulo do Evangelho de Mateus que faz parte do Sermão da Montanha e um dos ensinamentos mais significativos de Jesus. Este capítulo aborda diversos temas importantes que refletem a ética e a moral do reino de Deus. Vamos explorar alguns desses principais pontos do capítulo. Então, não julgar, né? Jesus começa o capítulo com a famosa advertência: não julgueis, para que não sejais julgados. Ele ensina que a medida que usamos para julgar os outros será a mesma medida que será usada contra nós. Esse trecho enfatiza a hipocrisia de criticar os outros enquanto se ignora as próprias falhas. Jesus usa a metáfora da trave e do argueiro para ilustrar a necessidade da autocrítica antes de corrigir os outros. Porque quantas vezes, né, gente, quem nunca teve um olhar, quem nunca teve um julgamento em relação ao irmão baseado
um julgamento errado, porque a trave do olho mesmo, a própria trave do olho não deixa você enxergar com clareza para poder aconselhar. E muitas vezes você traz uma crítica que vai levar a pessoa a um julgamento que vai levar aquela pessoa a desistir ou desanimar de algo muito mais do que incentivá-lo. Então, sejamos sábios, né? Quando a gente julga, na verdade, a gente nem deve julgar, mas quando necessário, sejamos sábios e não julguemos a pessoa, mas a situação, né? Ali, o comportamento ou uma situação e não a pessoa em si pedir, buscar e bater. Em Mateus 7, de 7 a 11, Jesus encoraja os seus seguidores a pedir, buscar e bater, prometendo que aqueles que buscam receberão. Ele enfatiza a bondade de Deus, comparando-a com a de um pai que sabe dar boas coisas a seus filhos. Essa passagem destaca a importância da fé e da perseverança na oração. A regra de ouro, Mateus 7:12. Nesse versículo, Jesus apresenta a regra de ouro. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Este princípio é uma síntese da ética cristã, não é verdade, gente? Chamando todos nós a tratar os outros com amor e respeito, refletindo o caráter de Jesus. E em Mateus 7, de 13 a 14, Jesus fala sobre os dois caminhos: o estreito que leva à vida e o largo que leva à destruição. Isso representa a escolha de cada pessoa que deve fazer entre seguir o caminho de Deus e o caminho do mundo. O caminho estreito, embora difícil, é o que leva à verdadeira vida. E quando eu estava estudando aqui o versículo 13 ao 14, me veio aqui, gente, na minha cabeça, né, tipo um entendimento, né? A porta larga leva à destruição e a porta estreita leva ao caminho, né, da justiça. E quantas vezes, né, gente, a gente procura a porta larga porque a gente está cheio de coisas que a gente quer carregar com a gente para cumprir nossa missão. É, problemas dos outros, malas que não são nossas. Então eu tive um, um entendimento, sabe, que essa porta estreita é algo que você passa e você não pode trazer muitas bagagens, muitas coisas junto com você. Essa porta estreita você tem que largar do lado de lá muito fardo que não é seu, muita guerra que você tem lutado que não é sua, traumas, bloqueios, tudo isso são fardos que a gente vai carregando e que a gente não passa por essa porta estreita, porque a gente acaba não cabendo, sabe? Então, que nós possamos deixar tudo que não, tudo que não é nosso, essas lutas, essas guerras que a gente luta que não são nossas e que acaba nos trazendo fardos que nos impedem de caminhar com leveza nos caminhos do Senhor. Os falsos profetas, sim, apenas a sua, né, amigo? Os falsos profetas, Jesus alerta aqui no capítulo, no versículo 15 ao 20, né? Jesus alerta sobre falsos profetas que se apresentam como ovelhas, mas são lobos devoradores. Ele ensina que podemos reconhecer os falsos profetas pelos frutos que produzem. A boa árvore dá bons frutos, enquanto a árvore ruim dá frutos ruins. Isso enfatiza a importância de discernir a verdade. Quem nos dá esse discernimento é o Espírito Santo. Então, que nós não fiquemos somente na prática, né, de ler, estudar, escrever, mas que nós busquemos esse discernimento no Espírito que vem através do relacionamento e a intimidade com o Espírito Santo.
Aqui no versículo 21 a 23, Jesus afirma que nem todos os que chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele menciona que muitos farão milagres em seu nome, mas não serão reconhecidos por ele. Isso indica que a verdadeira relação com Deus é mais do que aparências ou ações externas. É sobre a autenticidade da fé e a obediência à vontade de Deus. E isso, gente, a gente só consegue obedecer de verdade ao Senhor quando a gente está em relacionamento profundo de intimidade com Ele, porque não é nos livros, não é na prática ali né, como que fala, da tradição de fazer as coisas muito certinhas, né, mas no relacionamento que a gente busca todos os dias com o Espírito Santo, aprendendo a discernir a voz dele entre as outras vozes, buscando esse relacionamento diário para a gente poder compreender quando é ele que fala ao nosso coração. E, finalmente, aqui no do 24 ao 27, Jesus conclui o capítulo com a parábola dos dois construtores. Ele compara aqueles que ouvem e praticam as suas palavras a um homem sábio que construi sua casa sobre a rocha. Né, gente? Quanto é importante a base de uma casa, né? Que a casa pode ser maravilhosa, vista de fora, né? A casa pode ser deslumbrante, mas se ela não tiver uma base forte, se ela não tiver uma base forte, como que é uma base forte? A base de uma casa, muitas vezes você nem vê, porque ela é construída debaixo da terra, né? A força da base da casa vem, né, pelos metros ali que os pedreiros cavam e construir aquela base forte ali. Então, que nós possamos aprender com esse versículo do 24 a 27 a buscarmos construir tudo que nós fizermos na nossa vida, que a base disso seja Cristo, que a base disso seja Jesus, para quando vier o vento forte, para quando vier as lutas, os desafios, a gente não cair, sabe? E é parece tão óbvio, né? Mas muitas vezes a gente esquece. A gente esquece de consagrar, a gente esquece de pedir direção, a gente esquece de construir tudo, qualquer coisa que a gente for fazer, né? Construir na rocha firme, na rocha que nunca se abala, que é Jesus Cristo. Então, que a gente possa buscar tudo que a gente fizer, a gente buscar construir ela sobre a rocha viva que é Jesus. É, lá, enquanto aqueles que ouvem e não praticam são comparados a um homem insensato que construi sua casa sobre a areia. É, né, que vem a primeira chuva, que vem a chuva, que vem o vento e ela desanima. Quantas pessoas, quantos cristãos que a gente vê que vai na igreja todo domingo, que está ali com a Bíblia debaixo do braço, que está todo domingo, que está em todo o círculo de oração, mas quando vem o primeiro problema, essa pessoa, ela desaba, ela cai em depressão, ela desanima, porque a base da pessoa, por mais que a casa esteja bonita, que esteja vistosa, por mais que as pessoas olhem e falem, nossa, que casa bonita, a base dela tá fraca, a base dela não tem força. Então, que nós possamos, que a nossa base seja sempre Jesus, cara, em tudo que nós fizermos. É, é isso, gente. Eu fiz uma conclusão aqui, né, que Mateus é um chamado à reflexão e à ação. Jesus nos convida a viver de maneira autêntica, a buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, a tratar os outros com amor e sermos vigilantes em relação aos falsos ensinamentos, principalmente nesses tempos, gente. Nós temos que ser muito sábios e buscar muito discernimento no Espírito Santo, porque
enfim, o sagrado, o profano está misturado com o sagrado e muitas vezes o inimigo usa pessoas, né, que, entre aspas, estão ali para falar do reino, para falar do evangelho, para nos enganar. Então, que a gente possa ter muita sabedoria, buscar essa sabedoria no Espírito Santo. Em relação aos falsos ensinamentos, o capítulo é uma exortação a construir nossas vidas sobre a firmeza de Suas palavras e a viver com conformidade com os princípios do reino dos céus. Aleluia, amém, Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos acesso à Sua palavra, Pai. A gente pode falar dela livremente, Senhor. Obrigado, Pai, que nós somos privilegiados de poder falar sobre os seus ensinamentos, Senhor, nos reunirmos. Quando a gente bem entender e falar da sua palavra, a gente sabe que em muitos lugares não são assim, Pai. E meu pedido hoje, Senhor, é que essa palavra que cura, essa palavra que traz vida, que alegra o coração, Senhor, essa palavra que traz clareza, essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deixou, que é para mim, Senhor, é um manual de sobrevivência nossa aqui nessa terra, Pai, que nós possamos, Pai, levar a Sua palavra, que ela esteja na ponta da nossa língua, Senhor, porque na Bíblia fala, na Sua palavra diz, Senhor, que a própria palavra, quando ela entra dentro do nosso corpo, Senhor, ela traz cura, ela separa a alma do espírito, ela traz discernimento, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter a Sua palavra na ponta da língua para que a gente possa, Pai, proferi-la quando necessário, para que ela possa curar, Senhor. Eu até comentei com a Ana esses dias, sabe, que eu, eu aqui em casa eu tenho usado a palavra de Deus para educar minha filha. Sabe? E isso é tão poderoso. E a Ana, às vezes, ela fala assim, Andréia, eu fico falando, Deus, Jesus, como a gente vai fazer? É muita gente, é muita coisa. E eu falei para ela, sabe, que eu tenho sentido no meu coração, a cura é a palavra. A cura é a palavra. As pessoas, elas vão ser curadas através da palavra. E nós teremos a palavra na ponta da nossa língua. E tudo que nós vamos falar, até uma palavra, como um abençoado ali no trânsito de manhã que a gente tiver com raiva, quando a gente for falar, a gente vai proferir uma palavra. Quando a gente estiver ali, que a pessoa fizer uma raiva na gente vai, vamos exortar essa pessoa com a palavra que a gente for falar, a gente tem sempre um versículo ali para falar, porque a palavra em si, ela cura. Quando a gente profere a palavra, ela entra, ela não sai vazia. Então, hoje, o meu Pai, o meu pedido é esse, Senhor, que a sua palavra ela esteja entranhada no nosso Pai, sabe? Assim como um pano branco que você molha assim, ó, numa tinta azul e o pano e a tinta se tornam um. Quando você olha aquele pano, você vê um só, mas a gente sabe que tem a tinta, aquela tinta azul, que o Espírito Santo ele possa vir e mesclar com o nosso espírito de uma forma tão grande. Que a gente não tem a palavra na ponta da nossa língua, sabe? Que a nossa língua seja como fogo, que quando a gente abre a boca, assim, a gente traga cura, discernimento para as pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Eu fui bem breve aqui, mas se vocês Amém. quiserem falar algo, Esse- eu não sou mestre da palavra, eu não tenho palavras maravilhosas, mas o meu coração, ele está assim pulando de alegria de poder estar aqui, né? No Provérbios eu não pude estar com vocês e hoje eu falei, mesmo não tendo dom, mesmo não sabendo assim, estou engatinhando, né? Eu estou engatinhando, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui, poder ser usada pelo Senhor. Aí fala alguma coisa aí, gente. Gratidão, parabéns, gratidão por essa simplicidade, por essa. Parabéns, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, maravilhoso, porque o Senhor tem me usado aqui para falar.
as pessoas. Com tua espontaneidade, com essa paixão que você sempre vive e transmite, não, Andrea? Você é termostato, entre nós e é isso, você é. Gratidão, porque hoje é domingo e a gente sabe, né, que eu que esteve sempre na instituição religiosa e tudo a mais, a gente, sabe, ia nos lugares. Hoje eu decidi que eu não vou na igreja. Eu decidi ficar em casa, fazer meu devocional, ouvir você, entendeu? E me alimentar aqui em casa. Nada melhor do que fortalecer a casa. Então, gratidão. Gratidão por essa palavra de encorajamento. Gratidão pelo sorriso. Amém. Amém, Viva. amém, amém. É, amigo, nós sabemos que sem o Espírito Santo a gente só sobra o pecado, só sobra o que é mal. Então, toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, sabe? Eu acho que o único mérito, se nós podemos dar algum mérito, é o mérito de decidir levantar, né? Tá aqui e se colocar à disposição. Porque isso cabe a nós, a ação de levantar, acordar cedo e vir e tá aqui. Mas o que passa aqui vem de lá, passa aqui e sai na boca, né? Não é nada meu, não é nada de nada, nada, nada. Porque se fosse por mim mesmo, eu tava lá dormindo, quietinho lá perto da minha filha. Oi, Grace, bom dia. Melhorou o olho? Ô, Alan, Bom se dia, vocês não bom dia. quiserem falar mais nada, você pode deixar já cortar a gravação.